Vamos lá, pessoal, continuar o nosso estudo aqui com a linguagem C Sharp. Nós vamos prosseguir falando sobre métodos, tá? No vídeo anterior, eu estive falando sobre a sobrecarga de métodos, que é quando você cria métodos com os nomes iguais, só que com parâmetros diferentes, né? E isso se dá pelo tipo, que pode ser diferente, tá? E pela quantidade. Então, a sobrecarga de métodos ela vai pedir que eles sejam pelo menos diferentes. Você pode ter métodos com os nomes iguais, mas na sua estrutura esses métodos têm que ser diferentes. E a gente pode diferenciá-los por meio dos parâmetros, tá? Levando em consideração o tipo de parâmetro e também a quantidade. Tá? Nesse caso, eu criei 3 métodos com os mesmos nomes. Mensagem. No primeiro, você pode ver que não tem parâmetros. No segundo, você pode ver que tem um parâmetro, que é do tipo string. No terceiro, você tem 2 parâmetros, um do tipo string e o outro do tipo inteiro. Tá? Então, diferenciando os métodos dessa forma, né, em tipo e quantidade, você pode ter métodos iguais, quer dizer, com os nomes iguais. Certo? Bom, como eu estive falando sobre a sobrecarga de métodos, e nós precisamos falar de parâmetros, eu quero aproveitar, eu quero criar mais um método aqui. Né? E eu quero falar um pouquinho mais a respeito de parâmetros. Vamos lá. Um método ele pode vir sem parâmetros. Vou colocar aqui, por exemplo, show. Então, o método show, que seria exibir, né? Beleza. Então, o nosso método ele pode vir sem parâmetros, dessa forma. E o nosso método ele pode ter também parâmetros. Tá? E os parâmetros é uma forma de você interagir com o seu método no momento em que você chama ele. Tá? Esses parâmetros são variáveis que você coloca dentro desses parênteses. Tá certo? Por exemplo, string identidade. Tá? Então, isso aqui é um parâmetro do tipo string, mas é um parâmetro. Tá? Então, as variáveis que você põe aqui dentro, e você pode separar essas variáveis, né, com vírgula, tá certo? Então, essas variáveis que você põe aqui dentro, desses parênteses, desse método que você está construindo, é o que nós vamos chamar de parâmetros. Tá certo? E na hora em que você vai chamar esse método, você também vai precisar fornecer os valores para essas variáveis. Tá bom? Para esses parâmetros. E aquilo que você vai colocar aqui dentro, você poderá utilizar dentro do corpo do método também. Quer ver? Vamos lá. Debug.log identidade. Tá aí. Então, essa variável, esse parâmetro, eu já estou utilizando ele aqui, tá vendo? Então, aquilo que será colocado dentro dessa variável, eu estarei usando aqui no nosso debug. E aí eu vou mostrar esse texto e o valor que será colocado dentro dessa variável. Tá? Então, o legal do parâmetro é isso, que você consegue criar um método que vai praticamente interagir com você no momento em que você vai chamar ele. Tá bom? Vamos colocar mais debugs aqui. Debug, idade. Tá aí. E o último. E-mail.
Beleza, então tá aí o nosso método com parâmetros, tá certo? Esse método, o que ele vai executar? Ele simplesmente vai mostrar mensagens na minha tela. Ele vai mostrar a identidade, a idade e o e-mail da pessoa, tá bom? Podemos vir aqui na parte de cima, né? Aqui eu já tinha apagado algumas mensagens que era da aula anterior, que era do vídeo anterior, e aqui eu vou colocar o método show. Tá? E aí, quando eu abrir o parênteses, você vai perceber que ele vai pedir os valores que eu preciso colocar dentro dessas variáveis. A primeira é a identidade. O que eu tenho que passar para a identidade? Um texto, porque a identidade é do tipo string. Então, eu abro aspas e coloco aqui, por exemplo, Fábio Venâncio. Tá? Põe uma vírgula. O segundo valor que eu tenho que passar é para guardar dentro da idade. E a idade, ela é de que tipo? Int. Então, eu ponho um número. E um número não precisa ficar dentro de aspas, porque senão ele é tratado como se fosse um texto. Tá? O número fica fora das aspas. Vírgula. E agora eu vou fornecer o terceiro valor, que eu vou colocar dentro da variável e-mail, que é do tipo string. Então, mais um texto. Vou colocar aqui design.creation@gmail.com. Tá? Seria creation, mas o meu e-mail é creation. Tá? Pronto. Então, eu estou usando o método show, que quando foi construído, nós colocamos 3 parâmetros. Tá? Então, na hora em que eu vou chamar esse método, eu preciso passar os valores para que eles sejam guardados dentro desses parâmetros. Tá? Esses valores, eles são chamados de argumentos. Tá certo? E aí eu posso salvar. E aí, voltando para o nosso programa, voltando para a Unity, podemos apertar, né? Eu ia falar clicar, apertar aqui no Play. E aí é só esperar um pouquinho. Vindo aqui na aba Console, você vai ter a identidade, está aqui. Você tem a idade, você tem o e-mail. Beleza? Legal. Então, é isso, pessoal. O interessante dos parâmetros é que você pode interagir com o seu método no momento em que você vai chamar ele, que você vai usar ele. Isso é legal porque você pode ter saídas diferentes, né? Você pode ter informações diferentes, dependendo do que você coloca aqui nos argumentos desse método. Por exemplo, o primeiro foi Fábio. Agora eu posso colocar, por exemplo, Brando Soares. A idade eu posso colocar, sei lá, 20. Né? E o e-mail eu posso colocar brando@gmail.com. Ok? Então, estou usando praticamente o mesmo método, é o mesmo. Eu só estou passando valores diferentes. Tá? Então, esse mesmo método ele vai poder exibir mensagens diferentes por conta dos parâmetros. E esta é uma das vantagens que o parâmetro ele traz para você. Você pode praticamente modificar, né, o que vai acontecer dentro do método, baseando-se nos valores que você vai passar na hora em que você chama o método. Tá? Então, eu chamei pela primeira vez, passei para ele Fábio. Na segunda vez, eu passei Brando. Eu posso salvar o meu arquivo e, voltando para a Unity, eu posso tentar recarregar isso. Quer dizer, clicar aqui no botão Play, correto? E aí eu terei informações diferentes. Olha lá. Na primeira vez eu coloquei Fábio, na segunda 35. Quer dizer, na primeira Fábio 35 e Design. Na segunda, Brendo 20 e brando@gmail.com. Tá bom? Então, é isso que é legal do método quando você trabalha com os parâmetros. Você pode chamar um mesmo método várias vezes e passar valores diferentes, e isso vai resultar em mensagens diferentes aí para você. Tá bom? Ou ações diferentes. Podemos também pensar em ações diferentes. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido, tenham compreendido, tenha sido fácil para vocês. A linguagem também utilizada aqui para poder passar essas ideias tenha sido uma linguagem bem clara.
né? E aí no próximo tem mais, pessoal. Tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!